Salve, salve, doutores! Estamos juntos mais uma vez aqui no nosso Gramática para Passar. Eu sou o seu professor Lucas Lemos, professor de língua portuguesa do Gran Cursos Online. E neste momento, vamos estudar um cara importantíssimo na nossa vida e que costuma ser cobrado. Olha na tela. Olha só, turma, temos aqui o pronome relativo onde. Então, olha só, pronome relativo onde. Aqui eu anotei algumas informações. Quais são elas? Primeira, refere-se obrigatoriamente à ideia de lugar. Então, você só pode usar o onde para fazer uma referência à ideia de lugar. Tudo bem? Então, o onde só refere-se à ideia de lugar. A segunda informação muito importante para nós é o seguinte. Visto que se refere à ideia de lugar, ele tem uma função sintática que se chama o quê? Adjunto, ó. Adjunto adverbial de lugar. Então, o onde, ele tem função sintática e a função sintática dele é de ser adjunto adverbial de lugar. Tudo bem, né? Então, olha lá. Com calma ainda aí. Então, olhou para o onde, eu tenho que saber. Na prova, o examinador vai trazer uma questão dizendo assim, ó, assinale a alternativa em que o emprego do onde está adequado. Aí, muitas vezes, ele coloca um onde em uma situação que não deveria utilizar. O onde é somente para fazer referência à ideia de um lugar. Então, você não vai dizer, por exemplo, olha, as lembranças onde estive pensando, não dá. Por quê? Porque lembrança não é lugar. Então, o onde somente para fazer referência à ideia de lugar. Acompanhe na tela comigo um exemplo. Eu digo assim, ó, a casa em que ele foi encontrado parecia abandonada. Vamos fazer o seguinte, separa para mim a oração subordinada da oração principal. Como é que fica essa separação? A oração subordinada da oração principal, ó. A casa em que foi encontrado. Então, a casa em que foi encontrado parecia abandonada. Ó, leia-se esse trecho que nós acabamos de destacar. A casa parecia abandonada. Legal. Agora, o em que. O em que. Veja bem, esse em que, ele retoma aqui a palavra casa. Se eu for fazer uma análise sintática aqui dentro, eu já sei que esse aqui é pronome relativo, tá? Porque tá retomando a palavra casa. Mas se eu vou fazer uma análise sintática aqui dentro, como é que fica essa análise, turma? Ó, foi encontrado, uma locução verbal, né? Foi encontrado. O ele aqui, ó, o seu sujeito. E ele foi encontrado em algum lugar. Tá vendo? Foi encontrado onde? Na casa. Então, nesse caso aqui, ó, eu poderia até, sem problema nenhum, utilizar o emprego do onde. Poderíamos usar o onde aqui, ó. A casa onde ele foi encontrado parecia abandonada. Mas por que eu posso usar a palavra onde? Porque casa trabalha com a ideia do lugar. Então, como faz uma referência à ideia de lugar, nós podemos utilizar aí o onde. Cabendo lembrar a todos nós que em que, ou o onde, tanto faz, é o seu adjunto adverbial de lugar. Então, a casa em que, ou a casa onde foi encontrado parecia abandonada. Agora, professor, sempre que eu tenho um em que eu posso trocar pelo onde? Não. O onde é somente na ideia de referência a lugar. Então, não é sempre que tiver um em que você troca pelo onde. Não. Agora, professor, mas se for o inverso, sempre que tiver onde, eu posso trocar pelo em que? Pode. For o inverso, sim. Eu posso tirar o onde e colocar o em que. Por quê? Porque o em que ele tanto faz referência à ideia de lugar, como poderia fazer referência à ideia de objeto, coisa ou até mesmo pessoa. Agora, o onde, somente para fazer referência à ideia de lugar. Na tela, veja dois exemplos que eu trago na sequência para você. Olha só. Dois exemplos bem interessantes. Brasília, onde moro, é um lugar agradável. E no segundo momento, Brasília, onde moro, é um lugar, ou perdão, a cidade onde moro é um lugar agradável. Vamos destacar as orações aqui, ó. No primeiro momento, onde moro. No segundo momento também, onde moro. Então, destacamos aí as orações, tá? As orações estão destacadas. Vamos lá, no primeiro contexto. Brasília é um lugar agradável. Veja que o onde aqui, ó, ele faz referência à ideia de lugar.
Veja que ele faz referência à ideia de lugar. Ó, Brasília, qual lugar, né? Onde moro. Então, como ele faz uma referência à ideia de um lugar, nós podemos afirmar aí, ó, que ele é um pronome relativo e adequado. Vamos montar aqui, ó. Então, onde, pronome relativo. Caberia o emprego do em quê? Perfeitamente, caberia o em quê. Agora também perceba o seguinte, que como ele é um pronome relativo, ele introduzia a oração. Ó. Qual é o nome da oração? Oração subordinada de natureza adjetiva. Professor, nessa oração subordinada adjetiva, eu devo ou não utilizar vírgulas? Na verdade, nos dois exemplos aqui, eu opto por não utilizar vírgulas. Nenhum dos dois exemplos. Só que nós vamos perceber que em um deles eu vou colocar vírgula. Eu vou isolar por vírgula. Lembrando que se eu coloco as vírgulas, ele se torna explicativo. Sem vírgula é restritivo, tudo bem? Em qual dos dois contextos eu devo colocar vírgula? Enquanto você pensa, eu vou anotando aqui que tipo de oração eu tenho aqui embaixo, na tela. Vai lá. Então aqui embaixo, ó, onde eu moro também, oração subordinada adjetiva. E eu quero saber, em qual das duas aí eu coloco vírgula? Coloco vírgula nas duas? Coloco em nenhuma? Qual das duas? Isso é importante. E é importante que você pense aí também, né? Onde usar vírgula ou não usar vírgula. Vamos lá, olha só. No primeiro exemplo ali, ó. Brasília, onde moro, é um lugar agradável. Turma, existe outra Brasília? Não, né? É a única, né? Então, aqui, ó, eu vou colocar entre vírgulas. Entre vírgulas. Porque se eu colocar sem vírgula, vai ficar restritivo. Aí parece que existe outra Brasília. Não, só existe uma. A Brasília onde moro. Então, ela é de natureza explicativa. Lembra que a ideia explicativa é aquela ideia que parte do... que dá a ideia do todo, né? Uma ideia do todo. Enquanto que a restritiva é uma parte do todo. Então, aqui, ó, a oração subordinada adjetiva, ela é restritiva. Por quê? A cidade é um lugar aprazível, mas qual cidade, professor, que é um lugar aprazível? A cidade onde moro. Existem várias cidades, e dentre várias cidades eu quero falar de qual cidade? Eu quero falar daquela onde eu moro. Então eu estou restringindo. Então observe que no primeiro exemplo eu coloco entre vírgulas porque só existe uma Brasília. Né? Brasília só existe uma. Brasília é um lugar agradável. Agora qual Brasília, professor? Não, só tem uma. Então, onde moro é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Já no contexto de baixo, eu deixo sem vírgula. Por quê? Porque existem várias cidades e dentre várias cidades você quer falar de qual? Lembra que eu comento com você que a restritiva também pode ser especificativa? Porque você acaba especificando qual é a cidade. Qual cidade? Professor, a cidade onde moro. Então você especificou qual é a cidade. Anote na tela aí comigo, vai. Então a ideia restritiva é aquela ideia que tem a ideia do parte do todo. É uma parte do todo, tá? E aí é uma ideia de natureza restritiva. Muito bem, professor. Então agora eu preciso compreender com o meu aluno muito bem essa diferença do onde e do aonde. Eu acredito que eu ainda não comentei com você sobre os verbos me clique. Me clique, professor. Me clique. Comente aí comigo se você já conhecia os verbos me clique. Mande sua mensagem para mim. Me clique. Me clique. Me clique, professor. Me clique. Vamos lá, vamos anotar o nome desses verbos. Me clique. M de mandar. E de enviar. C de comparecer. L de levar, I de ir e C de chegar. Então aqui na tela nós temos os verbos me clique. Mandar, enviar, comparecer, levar e chegar. Os dois últimos aí, ir e chegar, é até a dupla dinâmica, né? A dupla dinâmica lá muito importante na nossa vida. Legal, professor? Então olha só, turma. Nesse caso, com estes verbos que aqui estão, eu vou usar o quê? Eu vou usar aonde. Eu vou usar aonde. Por quê? Porque quem manda, manda a algum lugar. Quem envia, envia a algum lugar. Então, nesse momento aí, eu vou usar aonde.
Então, como é que eu vou usar essa situação aqui, ó? Quem chega, chega a. Então, para, por favor, com aquela história de que, professor, onde a ideia de lugar parado, aonde de movimento? Não, para com isso. Meu aluno do professor Lucas não pensa assim. Ele analisa. Para com isso. Vai analisar o texto. Olha o verbo. Quem comparece, comparece a. Então, aonde você compareceu? É regência. Tem que ver o verbo exigindo a preposição a. Professor, quer dizer então que lá na música, que música? São tantas, que música? Aquela, professor, diga onde você vai, né? Essa daí tá certo, ó. Diga onde você vai, né? Diga onde você vai, porque quem vai, vai a algum lugar. Professor. Professor, naquela outra música lá meio estranha, mas existe aí, que ele fala assim, ó. Aonde você foi morar? Tem uma música assim, não tem? Acho que é Cidade Negra. Aonde você foi morar? É o gaúcho que está aqui comigo que curte. Aonde você foi morar? Olha só, quem mora em algum lugar, então não é aonde você foi morar. No caso eu vou dizer como. Onde você foi morar. Porque quem mora em. Então onde você mora? Outro dia, isso lá no presencial, você sabe que eu sou muito frequente no presencial aqui em Brasília, né? E aí, estava ministrando uma aula para uma turma lá em Taguatinga, uma turma que já estava lá com quase 200 pessoas em sala. Estava no auditório, bem cheia a turma. E aí uma moça atendeu ao telefone durante a minha aula. Tudo bem, eu não questiono, né? Não gosto, não, mas não falo nada, não. Beleza. Ela atendeu o telefone e eu prestei atenção na conversa. Prestei atenção. Ela falou assim pra amiga dela. Olha o que ela fala pra amiga dela. Aonde você tá? Aonde você tá? Oh, meu Deus do céu, eu parei a aula nesse momento? Não dá. Eu falei assim, meu bem, não dá não. Aonde você tá, não. Porque quem está em algum lugar. Então não é aonde, é onde você está. E aí você não acredita. Ela teve a capacidade, digo mais, a cara de pau. Teve a capacidade de virar pra mim e me dar uma explicação. Vai me explicar. Não, professor. É porque minha amiga está no ônibus. E o ônibus está em movimento. Então é aonde? Não, para com isso. Não tem essa relação de movimento ou de parado. É regência. Quem está em algum lugar. Quer ver? Olha na tela. Vamos lá, acompanha comigo na tela. Olha só. Isso aqui é meu aluno, sabe que eu sou lá do Goiás, né? Então, como é que nós fala, né? Vamos Goiás. É tudo assim, ó. Você acha que professor fica falando certinho o tempo todo, né? O professor fala sempre certo. Não, você para com isso. O professor fala errado também. Não, mas professor de português erra também. Outro dia eu estava lá em Goiânia, né? E aí eu falei assim, ó. Eu estava com meu amigo lá. Não, moço, nós travessa aqui mesmo, ó. Nós travessa aqui, não tem problema não. Não era pra atravessar lá na faixa de pedestre. Não, nós travessa aqui mesmo. Turma, você fica falando que o professor fala... professor de português sempre fala certinho. Muitas vezes, eu nem gosto de falar, quando eu estou na rua assim, que eu sou professor de português, porque as pessoas já ficam com medo, né? De conversar. Eita, será que ele está pensando aí que eu estou falando errado? Já fica com medo. Mas é muita imaturidade achar que professor de português não fala errado, porque fala. É igual pensar, médico não come picanha. Médico não come picanha, né? Não come não. Tá bom. Pensa assim, o médico não come. Não, porque faz mal, professor, aquela gordura. Claro que come. Não é porque ele é médico que não vai comer. Ela não é desse jeito. Pois é. Aí olha na tela aí, observe aí como é que nós fala, né? Como é que nós fala lá. Fala assim, ó. Onde você tá? Onde você foi? Onde você vai? É tudo assim, né? Tudo do mesmo jeito, né? Onde você tá? Onde você foi? Onde você vai? Bom, olhe bem, turma. Vamos fazer aqui de forma adequada essa escrita aí, né? Bom, então não é onde você tá, é onde você está. Porque quem está em algum lugar. Então, ó, onde você está. Agora, quem foi a. Né? Quem vai a. Então, ó,
não é onde você foi, mas sim onde. Aonde você foi? Aonde você foi? Ó, onde você vai? Não. Aonde você vai? Porque quem vai a algum lugar. Está vendo? Então, nesta situação aí, você usa a preposição a. Professor. Então, é preciso sempre olhar a regência. Outra situação que eu preciso observar aqui é a seguinte. Esse onde aqui, ou este aonde, ou este outro aonde que nós temos aqui dentro, não são pronomes relativos, tá? O que nós temos aqui, ó, são chamados de advérbios interrogativos. O professor pode inventar agora, Não. Não estamos inventando, né? São advérbios interrogativos, fazendo pergunta. O pronome relativo, ele faz uma retomada dentro do texto. Não é o caso aí. Ele não está fazendo nenhuma retomada. É apenas fazendo uma pergunta, ó. Onde você está? Aonde você foi? Aonde você vai? Legal. Então agora que você entendeu aí um pouco mais sobre quando vai usar o onde ou aonde, eu acho até interessante que você decore esses verbos aqui, ó. O me-clique, né, que é o mandar, enviar, comparecer, levar e ir, chegar, porque com estes verbos eu vou usar onde, e eu acho que isso vai te ajudar bastante. E no caso ali, ó, só para observar, no caso do onde, eu vou subentender a preposição qual? No caso do onde. No caso do onde é a preposição em. Então o verbo, ele exige lá a preposição em. Então, tá aqui, ó, preposição em. Isso no caso do onde. E no caso do aonde, o verbo ele vai exigir qual preposição? Ele vai exigir preposição a. Preposição a. Então, isso é uma questão de regência, mas não de contextualização, de sentido. Não, é de regência do verbo mesmo. Legal. Agora que conseguimos falar um pouco sobre esse uso, eu vou fazer questão com você. Vamos aí à questão de número 211, que disse assim. Mantendo-se a correção gramatical do texto, pode-se empregar em que ou onde no lugar de no qual. Bom, então eu quero usar um em que ou onde no lugar de no qual. Lembrando que para usar o onde precisa obrigatoriamente fazer referência à ideia de lugar. Então leia o texto, ó. Nossos projetos de vida dependem muito do futuro do país no qual vivemos. Seria permitido um em que? Perfeitamente. Até porque o que aí, nesse caso, é um pronome relativo invariável. Então, em que? Veja que estão retomando quem, ó? Professor, retomando a palavra país. País é lugar? É. Então caberia o onde? Caberia sim, significando que a questão está correta. Legal? Vamos à questão 212. Releia o trecho a seguir. Vamos reler o trecho para resolver a questão, tá? Perfeito, professor. A precariedade das instalações em locais onde a limpeza é fundamental também foi percebida. Olha só. Veja que esse onde está retomando quem? Locais. Locais. E o uso do onde está adequado? Só fazer a leitura. Ó. A limpeza é fundamental em algum lugar. Então esse onde aqui, ó, perfeito, porque a limpeza é fundamental em algum lugar. Lê aqui, ó. Em relação à palavra destacada, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, assinale a alternativa que está correta. Vamos ver qual que está correta. Letra A. É usada com verbos que indicam movimento. Não, isso aqui você esquece, porque não temos essa relação de movimento. Nada a ver. Pode ser substituída por aonde? Não pode, porque a limpeza é fundamental, ela é fundamental em algum lugar. Então, a presença ali é da preposição em. Então, a exigência foi da preposição em, porque a limpeza é fundamental em algum lugar. C. Foi utilizado corretamente, assim como em. Vamos ver. Existem lances onde os juízes erram. Peraí. Lance é uma ideia de lugar, turma? Lance não é lugar, então não cabe o onde. Na verdade, seria o adequado aqui o em que, ó. Existem lances em que os juízes erram, porque os juízes erram nesses lances. Lembre-se, para usar o onde, precisa fazer referência à ideia de lugar. Não foi o que aconteceu na letra C. Letra D, a nossa resposta, pode ser substituída pela locução em que? Pode ser substituído pela locução em que. Então, letra D de Deus é a resposta da questão número 212. Questão número 213. Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir o onde pelo nos quais. Bom, faça a leitura e veja se no lugar do onde caberiam nos quais. Só observar agora, na verdade, se a concordância ali é adequada. Ó. Mas a realidade é bem outra na maioria dos municípios.
onde a missão dos eleitos é discutível. Olha só, turma, seria permitido o emprego nos quais? Seria. Por quê? Porque está retomando quem? Municípios. Nos quais retoma aqui no contexto a palavra municípios. Então a realidade é bem outra na maioria dos municípios, onde, ou seja, nos quais a missão dos eleitos é discutível. Isso significou para nós que mantém a correção gramatical do período? Mantém sim, e a questão 213 é uma questão que está correta. Vamos à questão 214? Disse assim a 214. Marca a opção errada em relação aos usos de onde e aonde, de acordo com a norma culta. Então ele quer a opção que está equivocada, a opção que está errada. Vamos lá. Letra A. Aonde você vai com tanta pressa? Quem vai, vai. A. Então isso aqui está adequado? Está. Quem vai, vai. A. B. Aonde você mora? Quem mora, mora. Quem mora, mora em. Então não é aonde, mas sim onde. Isso significou que a letra B é a que está equivocada quanto ao emprego desse onde e aonde, e a letra B é a sua resposta. Mas eu vou confirmar, Você sabe onde está a minha bolsa? A bolsa está em algum lugar. Então o onde aqui perfeito, a bolsa está em algum lugar. D. O local onde você mora está muito perigoso. Quem mora, mora em, tá vendo? Aqui perfeito. E. Na cidade onde eu nasci, quem nasce, nasce em. Então, perfeito. Quem nasce, nasce em. Faz muito frio. Está vendo? Se eu colocasse no lugar de nasci, colocasse o verbo chegar. Na cidade aonde cheguei, faz muito frio, tá vendo? Porque quem chega, chega a. Aí, no caso, seria aonde. Legal, né, professor? Vamos à questão número 215. 214, letra B. Vamos a número 215. No trecho. Não permitindo identificar se essa disparidade ocorre nas nações onde a preocupação foi maior, como no Brasil. O termo destacado foi corretamente utilizado. O termo destacado foi corretamente utilizado em. Tá bom. É uma perguntinha aí. Na verdade, ele não está cobrando esse onde. Ele cobra o que vai observar aqui no texto. E ele quer um que está adequado. Tá bom, vamos procurar o que está adequado. Onde estão indo as pessoas naquele carro? Peraí. As pessoas estão indo a algum lugar. Então, é aonde. Aonde. Não é onde, mas sim aonde as pessoas estão indo naquele carro. Quem vai a algum lugar. Então, isso aí é o que está errado. Ele quer que seja correta, né? Tá bom, ainda não achei a correta. Vamos procurar. B. Aquela situação onde fui envolvida me prejudicou muito. Bom, turma, aquela situação onde foi envolvida, não, porque o onde tem que ser feito a ideia de lugar. E situação da ideia de lugar? Não. Na verdade, eu usaria aqui um em que, Em que. Porque o onde é para fazer referência à ideia de lugar, então tá errado, Aquela situação em que fui envolvida me prejudicou muito. Eu fui envolvida naquela situação. Então, em que. C. Ouvi uma história onde a personagem, mesma coisa, história é o quê? História não é lugar. Então, ouvi uma história em que a personagem principal era uma menina extraterrestre. Então, e tem errado. Por quê? Porque para utilizar o onde precisa fazer referência à ideia de lugar. D. O artista deve ir onde o povo está. Não, o artista deve ir aonde o povo está. Quem vai, vai a. Professor, então tá errado. Cuidado, essa aí é maldosa. E. Gostaria de estar na cidade onde nos conhecemos. Quem se conhece, conhece em algum lugar, não é? Onde nos conhecemos. Quem se conhece, nós nos conhecemos onde? Em algum lugar. Então, a letra E é a resposta correta para a questão 215. Vamos aí. Questão 216. Assinale a opção que apresenta a frase em que houve troca indevida entre onde e aonde. Uma questão Fundação Getúlio Vargas, você vai observar aquela que está errada. Vamos ver. Letra A. Muitas vezes, a sorte é como as mulheres ricas e gastadoras, que arruinam as casas para onde levaram um rico dote. Professor, me clique, né? O verbo levar, que leva a levar. Cuidado, hein? Por quê? Porque tem um para aqui, Já tem um para. Você pode levar para algum lugar também. Se não tivesse o para, beleza, aí seria onde? Mas como já tem o para, como já existe o para aqui, então tá certinho aí. Se não tivesse o para, beleza, aí colocaria o aonde. Mas como já existe, fica adequado lá. Aqueles verbos lá que eu analisei com você aqui, os verbos me clique, você também pode mandar enviar mas se você manda para, envia para, né? Leva para, vai para, chega a, no caso, né? Mas é interessante analisar isso daí. Vamos lá. Letra B. Onde poderia refugiar-me se não tivesse os queridos dias de minha juventude? Turma,
Quem refugia, refugia em algum lugar. Então, esse onde está, ó, perfeito. C. A nossa pátria está onde somos amados. Quem está em algum lugar, onde somos amados. Perfeito. D. Onde não estamos, é que estamos bem. Já não estamos no passado e ele nos parece belíssimo, ó. Então, onde não estamos é que estamos bem. Então, quem está em algum lugar e aonde não estamos é que estamos bem. Esse onde aqui está perfeito, perfeito, porque quem está em algum lugar. Sobrou a letra aí, ó. Infeliz é o espírito ansioso pelo futuro, onde nunca chegaremos. Quem chega, turma? Chega a. Para onde vai esse A? Vai para antes do onde. Então, é aonde, ó. Aonde nunca chegaremos. Então, essa aqui é a que está errada. A resposta é a letra E de esperança. Muito legal. Vamos aí para a questão número 17. Assinale a alternativa na qual o pronome relativo não está adequadamente empregado segundo a variedade linguística culta. Ou seja, ele quer alternativa em que há erro, tá? Vamos ver. O que é o pronome relativo aqui, ó? Cuja aqui estabelecendo a ideia da posse, ó. Os pais cujas crianças não receberam boletim devem comparecer. Então, olha só. Não são as crianças dos pais? Não é uma ideia de posse aqui dentro? Ó, os pais das crianças. É mesmo, professor, tá vendo? Os pais das crianças, esses pais não receberam boletim. Então, os pais das crianças não receberam boletim, devem comparecer. Isso aqui está adequado, ele quer que esteja errada, tá? B. Devem viajar apenas os alunos que foram classificados, ó. Apenas os alunos, os quais. Analise o pronome relativo aí. Os quais, porque a questão fala, ó. Pronome relativo. Os quais foram classificados. Perfeito. C. Este é o aparelho do qual falei, ó. Isso aqui é interessante. Quem fala de alguma coisa. Eu falei de quê? Eu falei do aparelho, tá vendo? Ó, do qual falei. Do qual é objeto indireto? Não. Porque o verbo falar é intransitivo. Do qual aqui é adjunto adverbial de assunto. O professor pode inventar? Não. Não estamos inventando. Na verdade, este é o aparelho do qual falei. Quem fala de alguma coisa. Falei de quê? Falei do aparelho. Tá? Perfeito isso daí. Letra D. Parecia uma briga onde ninguém entendia nada. Briga é lugar? Não. Então não cabe onde. Na verdade, parecia uma briga em que ninguém entendia nada. Essa é que está errada, tá? As demais estarão corretas. Então a letra D de Deus é a alternativa perfeita para nós. E vamos para a questão número 218 para finalizarmos este bloco. Bom, olha lá. O que classifica-se no período como conjunção e introduz um complemento oracional da forma verbal saber. Então vamos ver se o que é uma conjunção e aí só fazer a leitura do texto para identificar se o que é conjunção ou não, tá? Então leia o texto. Vagamente interessados por um assunto, mas prontos a nos desviar a qualquer instante de acordo com o clima do momento, sem saber exatamente o que procuramos, mas sempre acabando por encontrar alguma coisa. Tá bom, sem saber exatamente o que procuramos. E aí o candidato desatento faz o quê? Professor, sem saber isso, ó, tá certa a questão. Preste atenção. Não tem um ozinho aqui? Você não vai passar a barra? Lembra que eu falei isso lá atrás pra você? Você passa a barra aqui, ó, e você vai entender que é sem saber exatamente o que, professor? Aquilo o qual. E aí eu consigo afirmar para você que esse que, ó, é um PR, é um pronome relativo. E o é um pronome demonstrativo, significando que a questão de número 218 é uma questão que está errada, tá? Por quê? Porque nós não temos aí na situação uma conjunção integrante, mas na verdade o quê? Um pronome relativo. Professor, mas não é o complemento? Não, só o que é o complemento. O verbo saber é VTD mesmo, VTD. Mas o objeto direto é só o o. O é o objeto direto. Ah, professor. Então por isso, nós falamos aí que o verbo é transitivo direto e o é o objeto direto. Legal, né? Então, olhe bem para mim, por favor. Eu vou concluir este bloco aqui. E veja bem, nesse momento, eu acabo concluindo aqui o período composto por oração subordinada adjetiva. Então, nós já estudamos oração subordinada substantiva e já estudamos oração subordinada adjetiva. No próximo bloco, continuamos no período composto, mas passamos a falar sobre a oração subordinada adverbial.
Aí requer muita atenção e requer cautela, pois é um assunto muito importante. Quando eu terminar a oração subordinada lá de adverbial, aí sim eu entrarei na oração coordenada. Você sabe, eu deixei a coordenada para o final. Considero mais fácil, considero bem mais fácil. Por isso eu deixei para o final. Quero trabalhar as subordinadas primeiro. Então sai daí, venha comigo no próximo bloco para continuarmos o nosso estudo. Até já, um abraço do lucaslemos.pro.